O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. Nós estamos praticamente concluindo este Evangelho. Amanhã nós iremos terminá-lo. Mas vejam só, é preciso que nós relembremos os fatos do que está acontecendo para nós termos uma dimensão melhor de entendimento do Evangelho de hoje. Embora na segunda-feira passada nós não foi lido essa passagem do Evangelho, mas lembremos que ele inicia dentro do templo. Então, todos esses dias nós estamos ali dentro do templo de Jerusalém, junto com Jesus, os discípulos e algumas pessoas que estavam ali com nosso Senhor. E esse capítulo 21, depois você pode conferir, ele começa com aquela passagem daquela viúva que coloca aquelas 2 moedinhas. E Jesus falou para os discípulos que aquela senhora, aquela viúva, tinha dado muito mais do que os ricos, porque os ricos davam aquilo que sobrava. E aí, começa-se a falar a respeito do templo, que o templo de Jerusalém, bem ornamentado, muito bonito, com pérolas preciosas e tudo mais. E aí Jesus diz assim para eles, não ficará pedra sobre pedra. E aí Jesus começa a narrar a destruição do templo de Jerusalém. Mas já no dia seguinte, Jesus vai dizer que antes do templo ser destruído, os discípulos, os apóstolos, no caso, eles seriam perseguidos, seriam odiados por causa do nome de Jesus, por causa do nome dele. E aí Jesus disse que eles iam ser levados aos magistrados e ali eles seriam presos e até mortos. Aí nós vamos lembrar, né? Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Lembremos de Tiago, que foi decapitado. Depois veio São Paulo, que foi morto também, foi decapitado. Lembremos de Natanael, que foi esfolado, e assim por diante. Então Jesus deixou bem claro que antes da destruição do templo, no caso, eles iriam ser mortos. E ali, pelos anos 70, o templo de Jerusalém foi destruído. Aí o Tito veio, o general Tito, um soldado, ele era romano, destruiu Jerusalém,
Se lembram que Jesus disse? Ai das mulheres grávidas nesse momento, ai, aqueles que tiverem ali nas mediações da Judéia, porque o templo de Jerusalém, e Jerusalém se encontra na Judéia, que corram, se escondam. Foi isso que Jesus falou, que todos seriam odiados por causa do nome dele. Então eu já juntei, no caso, o que iria acontecer na quarta-feira, que seriam odiados, seriam perseguidos. Aí ontem nós vimos esse fato da descrição da destruição de Jerusalém. Lembremos muito bem disso. E Jesus fala que vai acontecer fenômenos no céu, vão acontecer fenômenos na terra também, por causa desta perseguição. E aí Jesus diz assim, e aí o Filho do Homem virá numa nuvem com grande poder e glória. Ele diz, mas quando essas coisas acontecerem, ele disse, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Você lembra disso, né? Foi isso que nós meditamos no dia de ontem. E agora, Jesus está dizendo o seguinte, olhe bem, olhai a figueira e todas as árvores, dá uma olhada. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Então vamos trazer para um contexto nosso aqui, mais do Brasil, em especial eu que moro aqui no estado de São Paulo, na cidade de Cachoeira Paulista, mas cada um observe na sua própria cidade. Todos os anos, quando nós começamos a entrar ali o mês de outubro, novembro, aí os pés de mangueira começam a brotar. Vai brotando. Aí no mês de novembro, que nós estamos agora, já dá para ver as mangueiras cheias de manga. E no mês de dezembro, as mangueiras já estão com as mangas já assim maduras. Aí eu sempre concluo assim, quando as mangueiras começam a dar frutos, começa a brotar e dar frutos, estamos chegando no final do ano. Aí eu já começo a lembrar as festividades próprias da igreja, como, por exemplo, o Advento, que nós já vamos começar no próximo domingo. Aí já vem o Natal, as festividades de Natal. Aí já começa a lembrar também das festas do final do ano. Eu percebo e vejo que já é um tempo assim de calor. É isso que Jesus está dizendo. E você aí na sua cidade, olhando as árvores, nesse tempo agora que nós estamos, o que é que você começa a perceber? É por isso que Jesus usa, aqui no caso da figueira, e também ele fala também de outras árvores, no contexto ali dos judeus. Então, quando vedes estas, que elas estão dando brotos, no caso a figueira e outras árvores, logo sabeis que o verão está perto. Não é assim, como eu acabei de dizer? Vós também, aí ele diz, vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Então, isso aqui é sempre para nós lembrarmos dessa segunda vinda de Jesus. Como ele disse no evangelho de ontem. Aqui, Jesus não está dizendo que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a 2 meses, nem daqui a 20 anos. Ele está apenas dizendo que esses sinais eles são importantes para nós lembrarmos que o Senhor virá para buscar aqueles que são fiéis e irem com ele, como eu falei ontem. Aí vai separar
os cabritos vão ficar do lado esquerdo, aqueles que não foram fiéis a Deus, e as ovelhas vão ficar do lado direito, que são os fiéis, e esses irão para a glória eterna junto com ele. Então significa que Jesus está nos dando um sinal de alerta. Estejamos prontos, porque a qualquer momento as coisas irão, tudo isso vai acontecer. E vocês se lembram que ontem foi lido também no Evangelho que Jesus tinha dado um tempo para os pagãos, enquanto os judeus não abriam o coração. Foi dado um tempo para que a evangelização acontecesse, para que os pagãos pudessem se converter, os pagãos pudessem mudar de vida. Esse é o tempo dos pagãos. E nós estamos também nesse tempo. Então, a evangelização ela precisa acontecer. Nós não podemos ter medo. Hoje nós encontramos os cristãos meio tímidos, com medo de falar de nosso Senhor, de Jesus Cristo, de apresentar o Senhor. Por que não fala isso? Não, porque se você falar isso, você vai ser processado, você poderá ser preso. Mas Jesus não falou que era assim. Ele disse que era assim. Serão odiados por causa do meu nome. Então, as autoridades civis irão se reunir, e já estão se reunindo para isso mesmo, para banir o nome de Jesus da face da terra. E nós, como católicos fiéis, nós não podemos ter medo de levar Jesus. Lembremos que eu falei de São José Sanches, que ele passou por toda aquela situação de perseguição até morrer. E era um jovenzinho de 12 anos, aí na base entre os 12 e 13 anos. E tantos outros na história da igreja que deram a vida pelo evangelho, não tiveram medo, porque é o tempo de salvar almas. E Jesus disse que aquele que tiver medo de perder a sua vida, ele disse, tenha medo sim, daquele que depois que você perder essa vida, possa precipitar você no inferno, a tua alma no inferno. E aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei também dele diante do meu Pai que está no céu. Então, quando nós encontramos um Pedro, um Paulo, Santa Catarina da Alexandria, que hoje nós celebramos a memória dela, é facultativa, mas ela também derramou o sangue, deu a vida. Nós vemos eles sem medo, eles vão lá. É graça de Deus? Sim, é graça de Deus. E nós precisamos pedir a Deus essa graça, mas nós não podemos ter medo. Por quê? O demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, ele está investindo para tirar Deus do nosso coração. Como eu sempre falo, aquele jovem que entra numa faculdade, que vai hoje para as escolas, entra fervoroso, é um católico, um cristão fervoroso. Quando conclui o curso, já não quer mais saber de Jesus, fala que Deus não existe, não vai mais na igreja, não quer mais saber de oração. Vocês já perceberam isso? Isso é um investimento do demônio para tirar Deus do nosso coração. Então, se o demônio está investindo em tirar os nossos filhos de Deus, nós, como católicos, precisamos investir para colocar Deus no nosso coração. E aí, entre os pais, estejam atentos. O reino de Deus está próximo. A qualquer momento isso pode acontecer. Eu não estou dizendo, mais uma vez, eu quero dizer para vocês, que eu não estou dizendo que vai acontecer amanhã, mas eu estou dizendo que pode ser que aconteça hoje, amanhã ou depois, daqui a 10 ou 20 anos. Então aqui está um investimento. Os pais têm que investir numa boa catequese. Tem que inculcar, como Deus disse lá no livro do Deuteronômio, inculcar no coração dos filhos a palavra dele,
os ensinamentos dele, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Há uma guerra espiritual, há uma luta, e nós precisamos levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para que as almas se salvem. As almas não poderão se perder. Você entende? Quando Jesus fala que como nós conseguimos ler o tempo a partir das árvores, e podemos dizer, como eu disse, quando a mangueira começa a dar frutos, significa que nós estamos no final do ano, está chegando o Natal e estamos no verão. Se nós conseguimos fazer essa leitura, então como é que nós não vamos conseguir fazer a leitura dos tempos que nós estamos vivendo? As leis civis que estão indo contra a lei divina. As nações se reunindo para banir o nome de Deus do nosso meio. Um governo único, uma religião única. Mas uma religião única, mas não é a religião de Jesus Cristo. Sim, deve-se ter uma religião única, sim. Mas a religião única tem que ser a católica, porque todos os povos precisam se voltar, se converter, ser batizado e ter Jesus como Senhor e Salvador. Você compreende o tempo que nós estamos vivendo, que já não é mais tempo de brincadeira? E aí Jesus, ele vai concluindo o evangelho dizendo assim: em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Então, nessa geração nossa, essas coisas vão acontecer e estão acontecendo. Aconteceu da geração passada e agora está passando nessa geração. Então, cada geração vai vivendo essas situações. Nossa geração está vivendo, e nossa geração, ela está vivendo todas essas coisas com mais intensidade ainda. Com muito mais intensidade. Porque está se aproximando cada vez mais o tempo de Jesus e o diabo, sabendo que pouco tempo está restando para ele está investindo com todas as forças. E aí nós vemos essas fatalidades espirituais nos tempos de hoje, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Parece que hoje falar a verdade se tornou algo assim, não pode falar, não fala isso por causa do processo, porque você vai ser perseguido, você poderá ser preso. Mas não foi isso que Jesus falou, que aqueles que o seguissem seriam odiados. Voltemos ao que eu falei antes, os apóstolos, aconteceu isso com os apóstolos, mas é uma questão de salvação de almas, não dá mais para brincar, não brinquemos. Nós não podemos perder a nossa alma e não podemos permitir que os nossos filhos, os nossos parentes percam a alma também. Mas cada um vai decidindo. Não estão colocando um peso nas suas costas e muito menos eu não vou colocar nas minhas. Mas o que eu posso fazer, eu faço. Mas tudo vai depender também de uma resposta que as pessoas vão precisar dar. Porque é na liberdade. A evangelização não acontece de forma assim, que tem que forçar as pessoas a mudarem de vida. Não, elas precisam apenas abrir o coração. E Jesus deixou isso bem claro. Eis que estou à porta e bato, está no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Se abrirdes, eu entrarei. É isso que está no livro do Apocalipse. E lembremos que Jesus, quando ele envia os apóstolos, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se aqueles que ouvirem e forem batizados serão salvos. Está vendo? A condição é se abrir o coração. Mas é o tempo de falar. E aí Jesus conclui
dizendo assim: tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, tudo que Jesus falou vai acontecer. Deus não é mentiroso. Olhando para o passado, nós vemos que tudo, como Jesus falou, aconteceu. Olha a destruição de Jerusalém, que foi acontecer nos anos 70, aconteceu. Terremotos e tantas outras coisas. Então, a vinda dele vai acontecer. Então, por mais que os homens queiram dizer é mentira, não é bem assim, não vai mudar nada, tudo vai acontecer. Então, vamos ser santos, meus irmãos. Que Deus nos dê a graça da santidade. Nos voltemos e peçamos à Virgem Maria que ela peça por nós, porque nós não podemos nos perder, para que nós sejamos fiéis e perseverantes para um dia nós nos encontrarmos no céu. Quer seja nós indo, porque a morte nos leva para lá, ou no dia que Jesus vier na sua glória. Vai ser dessas duas formas. E vai ser muito triste se nós não encontrarmos aqueles que nós convivemos aqui na terra, por eles terem fechado o coração e não terem compreendido, por terem sido doutrinados por este mundo e abandonado o Senhor. Vai ser muito triste se eles não estiverem conosco, mas ao mesmo tempo peçamos a Deus a graça de nós sermos perseverantes também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Lembrando daquilo que Paulo disse, eu tenho muito medo de depois ter levado muitas pessoas para o céu e eu não ir.